Bom dia, queridos. Graça e paz. Eu queria compartilhar um texto com vocês aqui que está lá em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer? Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O cenário aqui é interessante. Jesus, amava pregar a palavra de Deus. E Jesus, naquele momento ali, ministrando, a hora foi se passando e de repente os discípulos então pararam Jesus e disseram: Jesus, já está tarde, já está na hora de despedir essa multidão, porque provavelmente eles devem estar com fome, então vamos despedir eles para que eles passem em algum lugar para comer alguma coisa. E Jesus então fala com eles assim: dai vocês o que comer a eles. A gente precisa prestar atenção nos detalhes, nas palavras de Jesus. Jesus sabia que os discípulos não tinham recurso suficiente para alimentar uma multidão daquela. A pergunta é, então por que Jesus pede para que eles alimentassem? Jesus ama provocar uma reação na gente. Jesus, mesmo sabendo que nós não temos o recurso terreno, Jesus, ele quer provocar uma reação em nós para ver se nós buscamos o recurso lá no céu. Quando os discípulos, Jesus falou isso para eles, a primeira coisa que eles falaram: nós não temos recursos financeiros para alimentar uma multidão. Jesus sabia disso, mas existe uma porta no céu que sempre está disponível se nós buscarmos, se nós orarmos. Alimentar uma multidão daquela, no momento daquele, era impossível para os discípulos, mas se eles buscassem o recurso certo, no momento certo, no lugar certo, provavelmente a porta do céu se abriria sobre eles. E Jesus quer de nós essa reação, que nós entramos nesse ambiente onde, olhando pelos olhos da terra, você talvez não tenha recurso financeiro para pagar suas dívidas. Talvez você não tenha recurso financeiro para trazer alimento para dentro da sua casa. Mas a questão é, você está disposto a buscar um recurso onde a porta sempre está aberta, que é o céu? Existe um lugar chamado quarto. Nesse ambiente você pode buscar e procurar tudo aquilo que você precisa e necessita, que o céu está disposto a liberar sobre a sua vida, se você estiver disposto a buscar Ele com todo o coração. Jesus então fala com eles assim: dai vocês, e eles não têm, fala com Jesus: eu não tenho recurso para isso, nós não temos recurso para alimentar uma multidão. E Jesus então pergunta: o que que você tem? O que que vocês têm? Então eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Talvez olhando com a ótica da terra, aquilo não era suficiente também. Mas Jesus não está interessado se você tem pouco ou se você tem muito. Jesus quer saber o que você tem para oferecer. Porque o pouco que estiver em suas mãos, ele é suficiente para multiplicar, alimentar a sua casa e alimentar uma multidão. Alimentar pessoas que estão do seu lado. Porque tudo que Jesus, todo milagre tem um propósito específico. Tudo que Jesus faz na sua vida, na minha vida, não tem a ver só comigo, não tem a ver só com a minha casa. Tem a ver com todo, tem a ver com o coletivo. Então Jesus está te perguntando, querido, o que você tem? Talvez você fale: Jesus, eu não tenho nada para oferecer. Talvez você diga: Jesus, eu só tenho 5 pães, eu só tenho 2 peixinhos, os meus celeiros estão vazios, isso é suficiente. Você conhece a história daquela mulher viúva? Quando o profeta entra na casa dela, ela só tinha que comer e dar ao seu filho para que eles pudessem morrer. Mas quando eles dão o recurso que eles tinham para o profeta, a provisão de Deus entrou naquele ambiente. Jesus está te perguntando: o que você tem? Porque é isso que Jesus precisa. Quando Moisés se apresentou a Deus, Moisés só tinha um cajado, e esse cajado foi suficiente nas mãos de Deus para que Deus manifestasse os seus milagres. Irmãos, queridos, Jesus não está interessado se você tem muito ou se você tem pouco.
Tudo que Jesus quer é que você entregue Ele. Coloque-se na dependência dEle, porque a provisão vai vir dEle. E o interessante é que, sabe o que eu fico maravilhado com essa passagem? É que quando Jesus pegou o pouco que os discípulos tinham, Ele deu graças ao Pai. Abençoou e deu graças. E eu entendo o seguinte, porque a gratidão ela vai gerar provisão. Talvez você reclame demais pelo pouco que tem e não agradece. Agora, se nós aprendemos essa lição que Cristo nos ensina, ao invés de reclamar pelo pouco que nós temos, nós precisamos pegar esse recurso, mesmo sendo pouco, levantar os céus e falar: Pai, eu te dou graça, porque quando você abaixar o cesto, a multiplicação, a provisão do céu vai entrar dentro do seu lar, vai entrar dentro da sua casa. Seja grato a Deus pelo pouco que você tem, porque quando nós aprendemos a ser grato a Deus pelo pouco que nós temos, Deus acrescenta o que nós não temos. É isso que eu queria deixar aqui com vocês. E o mais interessante também é que, no final das contas, sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Uau! É assim que Deus faz. Além de Deus suprir a sua necessidade, suprir as pessoas que estão do seu lado, ainda vai sobrar para durar 1 mês, 2 meses, enfim, o tempo que você precisar. Porque Deus é um Deus de milagres. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus.